paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, um motivo de muita alegria poder estar aqui, compartilhando mais um estudo, mais uma leitura do nosso Evangelho. Como sempre, eu convido a todos, antes da gente iniciarmos nossos trabalhos, para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, clamamos e já agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo aqui conosco, pois Tu nos ensinaste que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarás conosco. E nós agradecemos a presença do Espírito Santo e clamamos para que Ele nos dê orientação, direção, entendimento e discernimento da palavra que hoje será aqui proferida. Que esta palavra provenha do Teu Espírito, Senhor, e que a recebamos também pelo Espírito Santo de Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem? Vou convidar a todos para que possamos abrir nossas Bíblias e vamos estar lendo hoje a terceira epístola de João. Terceira João. Amém? Amém. Então vou fazer a leitura da epístola. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém? Amados, então nós vamos concluir hoje
nossos estudos, né, acerca das cartas do apóstolo João. E ele encerra, né, as suas epístolas com essa epístola, essa terceira epístola. Não é uma epístola pastoral, né, como as duas primeiras, principalmente a primeira, na primeira epístola de João, que ele vem trazendo ensinos, né, orientações, principalmente sobre a comunhão com Jesus, sobre a verdade, e fala, né, de várias bases da nossa fé cristã, né, fala sobre o amor de Deus, como nós devemos amar os irmãos, como nós devemos evitar, né, os anticristos, como ele fala, os falsos mestres, que também é a tônica da segunda epístola. Então, as duas primeiras epístolas são epístolas consideradas pastorais. Já essa terceira epístola de João, né, que é uma epístola bem pequenininha, talvez acho que é o menor texto do Novo Testamento, né, da Bíblia, já não é uma epístola pastoral, ela é uma epístola pessoal, é uma carta pessoal que João escreve, mas que também traz algumas questões importantes, interessantes, e que nós devemos, né, trazer aqui para a igreja, até como um fechamento, uma conclusão, né, desse estudo, mas também buscando, né, sempre extrair o melhor das palavras de João. João, o apóstolo do amor, e ele, nessa carta, ele também transborda esse amor. Então, é uma carta pessoal que João escreve a Gaio, né? Ele se apresenta como presbítero, igual na segunda epístola, onde ele também inicia como presbítero. Então, essas peculiaridades é que levam os estudiosos a atribuírem, né, a João também a autoria desta carta, porque as cartas não são assinadas, mas em função das palavras utilizadas, o estilo literário, né, a forma como são escritas, é que os estudiosos também atribuem essa carta a João. E João vai estar escrevendo essa carta diretamente a uma pessoa chamada Gaio. Esse nome, Gaio, é interessante a gente trazer isso aqui, porque às vezes nas leituras da Bíblia vocês vão estar sempre de encontro a esse nome, Gaio. Gaio era um nome, ao que tudo indica, comum, né, naquela época. Ele deveria ser algum dirigente ou alguma pessoa que estava ali né, na direção ou nos trabalhos, no auxílio dos trabalhos de alguma das igrejas ali da Ásia Menor, que era o local onde João, né, exercia sua influência, onde ele pastorava. Os estudos falam que nessa época João já devia estar morando ali em Éfeso, e de Éfeso ele escrevia para as igrejas que estavam ali ao redor. Aí tinha Coríntios, tinha Esmirna, tinha várias cidades que já tinham as igrejas, as chamadas igrejas primitivas. E ele dirige essa carta, diferentemente das outras duas, não para a igreja, não para a congregação, mas para uma pessoa definida, que é Gaio. Então, como eu disse, Gaio era um nome muito comum. Então, quando vocês estiverem lendo, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos também pessoas lá identificadas com o nome de Gaio, mas não são as mesmas pessoas. Então é importante a gente entender isso, né? Toda vez que vocês verem Gaio, cada Gaio é um Gaio diferente. Por exemplo, eu até anotei aqui, olha, você tinha Atos 19, 29, você tem um Gaio, que é o Gaio da Macedônia, que vai estar lá junto com o apóstolo Pedro. Eu até anotei aqui, 19, 29. Aqui, ó.
Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então o apóstolo Paulo também tinha um ajudante, um companheiro de nome Gaio, e esse Gaio, pelo que a palavra nos traz, ele era macedônio. Tem aqui também em Atos um Gaio, já não é da Macedônia, mas de Derbe. Olha lá. Ele vai estar aqui em Atos 24. Eu notei aqui também. 24. Aqui, ó, acompanharam Paulo até a Ásia. Sópatro, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo. Então aqui tem outro Gaio, e assim vai. Nossa, em Romanos, no livro de Romanos também tem outro Gaio. No livro de Coríntios também tem, e assim por diante. Então são vários Gaios, então mostra que era um nome comum. Então é importante eu achei importante trazer essa colocação, além dela ser interessante para mostrar como era um nome comum e que não são as mesmas pessoas, tá? Então lá em Romanos 16 também tem um Gaio, ó, 16, 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão Quarto. E aqui em Coríntios, está pertinho aqui no 1,14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Então aqui Paulo também batizou um Gaio. Então só que eu já falei uns 4 ou 5 Gaios que tem aí no Novo Testamento. Então, para mostrar que era um nome comum, mas cada um exercendo um papel diferente, e é diferente desse Gaio que vai estar recebendo essa carta de João. E este Gaio que recebe esta carta é uma pessoa que João está escrevendo para externar o seu amor, externar, como ele fala assim, amado Gaio, amado acima de tudo. Então, era uma pessoa que João estava, aquele mesmo amor que ele recebeu de Cristo enquanto discípulo de Cristo, João era conhecido como o apóstolo do amor. Ele mostra que aquele amor realmente fez parte da sua constituição espiritual, e agora ele está devolvendo esse amor a uma pessoa que ele entende que está exercendo de uma maneira verdadeira, como ele fala aqui, ó, seu testemunho da tua verdade, exercendo os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Cristo. Então, por isso que ele demonstra esse profundo afeto, e além de tudo ele ainda ora, quando ele fala aqui, ó, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então ele está demonstrando uma oração, fazer votos ali, ele está pedindo, fazendo votos para Gaio. Então aqui a gente pode entender que talvez quando ele pede pela prosperidade e saúde, o Gaio poderia estar passando por uma situação de dificuldade física, de uma saúde física debilitada, ao contrário da alma, que é próspera. Ou seja, João aqui ele está, de certa forma, fazendo a distinção entre o físico e o espiritual. O espiritual do Gaio era próspero, estava evoluído, e talvez o texto dá essa indicação de que talvez não como a sua saúde, e João está ali escrevendo essa carta, então talvez como uma forma de dar um ânimo, dar força para o Gaio, que poderia estar passando por uma dificuldade de saúde física, mas espiritualmente ele estava bem desenvolvido. Tanto que João fala, que ficou muito alegre pelo testemunho, que era dado do irmão, que ele andava na verdade, e essa verdade a gente sabe que quando João fala várias vezes aqui na verdade, testemunho da verdade, ele está falando da verdade que é Jesus, de todo aquele ensinamento, aquelas colocações pastorais
que João vem apresentando, não só nas cartas que nós estudamos, mas na vida dele mesmo. João, ele dedicou, né, após a ressurreição de Cristo, uma vida pastoral àquelas igrejas ali da região da Ásia Menor. Então ele elogia Gaio por andar na verdade, sendo que a verdade sempre foi um tema central aqui nas cartas de João. E além dele elogiar, né, o Gaio por andar na verdade, ele dá o testemunho, né, de que Gaio é como uma pessoa hospitaleira, né? Ele elogia a hospitalidade de Gaio para com todos os irmãos, especialmente os estrangeiros, né? Que procedes fielmente naquilo que praticais com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, Gaio não era aquela pessoa que apenas falava, ele estava demonstrando com a sua própria vida, principalmente na hospitalidade. Então era aquela pessoa que estava acolhendo, né? Os irmãos estavam acolhendo aquelas pessoas na igreja, principalmente os estrangeiros. E a gente tem que ter a noção, como eu já falei aqui nas outras cartas, do contexto histórico que eles estavam vivendo, né? Era um contexto de muita perseguição contra os cristãos, um contexto de muito debate entre os ensinamentos verdadeiros e os ensinamentos falsos. Então, olha só, João ele traz aqui nessa pessoa do Gaio uma base de exemplo, né, daquilo que ele vem ensinando. Gaio era uma pessoa que tinha entendido a mensagem do Evangelho, estava vivendo aquela mensagem na verdade, ou seja, era uma pessoa verdadeira, e essa verdade que ele tinha um entendimento, ele estava demonstrando através da forma como ele agia com aqueles irmãos, e não só os irmãos judeus, mas os gentios também, demonstrando hospitalidade, acolhimento, amor, né? O amor, verdadeiramente o amor de Cristo. Então, o Gaio, nessa última epístola de João, ele é utilizado, olha só como João é fantástico, né? Então ele traz cartas, as duas cartas anteriores, em tons pastorais, em termos pastorais, falando muito, ensinando muito sobre a verdade. Nós tivemos aqui a oportunidade de trazer uma das cartas de João, acho que na primeira mesmo, nas duas, né? Nas duas primeiras cartas ele fala muito sobre o amor com os irmãos, de que uma das formas da gente demonstrar Cristo em nós é termos esse amor com os irmãos, amar o próximo, em ter essa paciência, em ajudar os irmãos a tirá-los dos falsos ensinos, dos falsos mestres, do engano. E ele traz agora na última, ele escreve uma última carta diretamente a uma pessoa que está incorporando todos os ensinamentos que João trouxe nas cartas anteriores, principalmente sobre a verdade e sobre como tratar os irmãos. Então Gaio, ele, né, é utilizado para João mostrar que a sua atitude, uma atitude digna de louvor, né, e que ele, ao ajudar essas pessoas, ele estava cooperando verdadeiramente com a verdade. E aí na mesma carta, olha só que interessante, depois de João fazer essa introdução, escrever a carta para Gaio, falar sobre o Gaio, demonstrar todo o seu amor, de como que Gaio está andando na verdade, como ele está acolhendo as pessoas, né? E no versículo 7 ele fala assim, ó, pois por causa do nome, o nome em maiúsculo, ou seja, por causa de Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios, ou seja, aquelas pessoas que ele acolheu, realmente pessoas que estavam com certeza numa situação muito difícil, então, eram pessoas estrangeiras que aceitaram Jesus e tiveram que sair dos locais onde que eles estavam sem receber nada, ou seja, completamente desprovidos, e Gaio acolheu essas pessoas, e João fala no versículo 8, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então aqui mais uma vez ele usando o termo verdade para se referir a Jesus. Ele usa no versículo 7 nome, maiúsculo, e no 8 a verdade. Então Gaio é realmente aquela pessoa que está
na verdade, está atendendo, cooperando com aquela igreja em nome de Jesus ao receber essas pessoas. Então é um exemplo que João traz maravilhoso. E a partir do versículo 9, João faz o contraponto dentro da própria igreja. Olha que interessante. Então, primeiro ele fala de Gaio, né, elogia, ama, demonstra, exemplifica, o tanto que Gaio estava, né, realmente abençoado e levando o nome de Jesus, mas aí ele vem trazendo a figura do Diótrefes, o ambicioso. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos o Gaio na igreja, nós tínhamos o Diótrefes. O que esse Diótrefes ele representa? Olha só, era um líder, provavelmente era um líder dominador, porque ele estava se contrapondo ao próprio João, né? Então, aqui, ó, Diótrefes, ele gosta de exercer a primazia, não nos dá acolhida, ou seja, ele não acolhia sequer o apóstolo João, muito menos os gentios ou qualquer outra pessoa que aparecesse ali na igreja. E João falou, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, ou seja, se eu for aí, eu vou confrontar Diótrefes, né? Porque ele quer exercer a primazia, ele não dá acolhida, aqui, ó, e não satisfeito com isso, né, além de não acolher, não, né, querer ser o maioral da igreja, nem ele mesmo acolhe os irmãos, ou seja, além de não acolher, impede-os que queiram recebê-los e os expulsa da igreja. Então João traz essa antítese de Gaio. Então Gaio como uma pessoa amorosa, que acolhe, que recebe, e ao contrário você tem lá um líder da igreja que não acolhe, não recebe, que expulsa as pessoas da igreja, que, não, que rejeita a autoridade apostólica de João, né? De certa forma ele vai estar caluniando ou não aceitando o que João trazia como ensinamento. Vejam bem, nas outras duas cartas, quando João traz todos os ensinamentos, né, a respeito da comunhão, da verdade, do amor, ele exemplifica isso em Gaio. Mas nas outras duas cartas, em todas as duas, e principalmente na segunda, João traz ensinamentos, estudos muito claros e fortes contra os falsos mestres, contra os falsos ensinadores, e agora ele traz um exemplo personificado numa pessoa, citando o nome dela inclusive, que é o Diótrefes, e que era um dos líderes daquela igreja ali de uma daquelas cidades da região da Ásia Menor. Então ele critica Diótrefes, fala que, e não é uma crítica só por falar, tanto que ele fala que quando eu for aí, eu vou confrontá-lo, eu vou mostrar para ele que ele está errado, que ele está levando os irmãos ao erro, né? E fazer o papel de um pastor verdadeiro, aquele que está na verdade, de não aceitar esses falsos ensinos. Quando nós estudamos a segunda carta de João, ele fala isso abertamente, né? De que se identificarmos uma pessoa que não está agindo na verdade, que o ensino dele não é verdadeiro, que o ensino dele não condiz com os ensinamentos de Cristo, a gente precisa confrontá-lo e inclusive alertar os irmãos e tirá-los do erro, tirá-los do engano. E aqui ele está dando um exemplo direto, personalíssimo, pessoal, de uma pessoa que estava fazendo um ensino equivocado. Então, porque se Gaio, ou se Diótrefes, ele quer exercer a primazia quer ser o maior, é ser o primeiro, ou seja, é uma questão de ego mesmo, é o que a gente vê, né, acontecendo em muitas igrejas, de trazer para si as luzes, os holofotes, que hoje a gente pode dizer, trazer os recursos da igreja para uma pessoa só, era o que Diótrefes estava fazendo. E totalmente ao contrário do ensino de Jesus, não estava recebendo as pessoas, não recebia os estrangeiros e ainda expulsava da igreja aqueles que não seguiam a sua cartilha. Seria hoje como se o pastor expulsasse da igreja quem não fizesse aquilo que
que era direcionado por aquele pastor, e um pastor vaidoso, um pastor ambicioso. Tanto que o título aqui é Diótrefes, o ambicioso. Né? Então essa carta de João, apesar de ser uma carta escrita para uma pessoa, uma carta pessoal, vamos dizer assim, escrita para Gaio, ela nos traz esses ensinamentos e que eles precisam também ser integrados a todo o pastoreio de João aqui no nosso Evangelho, né? Então, muitas vezes essa terceira epístola ela não é muito lembrada, muito estudada, mas quando a gente pega, igual nós fizemos, um estudo linear, né? Desde o primeiro versículo da primeira epístola para chegar ao final do último versículo da última epístola, a gente vê que essa terceira carta ela exemplifica todo o estudo que João trouxe anteriormente. Por isso que esse estudo de João, eu achei ele assim, muito bacana, muito interessante, de como que em momentos distintos, né, nós estamos tratando aqui de cartas, mas como João tinha uma clareza, um entendimento tão amplo, tão profundo do Evangelho, que ele, até nos exemplos do dia a dia, ele conseguia trazer, amarrar o ensinamento, né, com as outras epístolas. E ele ainda fala de uma terceira pessoa, que é Demétrio. Tem um versículo só falando do Demétrio, que é o versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, então Demétrio é uma pessoa boa, que ele está citando aqui. Por que ele cita Demétrio? O que os estudiosos entendem é que provavelmente Demétrio seria o portador da carta. Né? Por que ele está aparecendo aqui? João escreveu para Gaio, naquela época a gente sabe que as cartas elas tinham que ser levadas por alguém, então provavelmente Demétrio é que estava levando essa carta, e João aqui aproveita para dar o testemunho de Demétrio, falando bem dele, e que não é o testemunho só dele, né? Que todos lhe dão testemunho, ou seja, então era uma pessoa que todo mundo falava bem dele, até a própria verdade, ou seja, também tinha o testemunho espiritual, né? Que ele tinha esse entendimento de que era uma pessoa boa, ou seja, portanto, digna de estar sendo portador e levando aquela carta. E João finaliza, mais uma vez, igual na segunda epístola, falando que ele tem mais coisas, né? Tem muitas coisas para escrever, mas que ele quer ir pessoalmente levar essas outras coisas. Nós tivemos a oportunidade de falar isso na segunda epístola também, da importância que João dava a essa comunhão, né? Mesmo já talvez com idade avançada, mesmo já com suas questões de saúde, ele fazia questão de ir até aquelas igrejas. A gente tem que considerar que qualquer deslocamento naquela época eram deslocamentos difíceis, demorados, penosos, né? A gente fala de uma região muito grande e com esses deslocamentos difíceis, mas João fazia questão. Ele fala, eu quero ter outras coisas, eu vou aí. E duas vezes ele fala, primeiro que ele vai para confrontar o Diótrefes, e segundo que ele vai para continuar levando a mensagem, continuar levando o Evangelho, continuar levando os ensinamentos de Jesus. Então essa carta, quando nós trazemos uma reflexão, né, sobre essa carta simples, a gente não pode deixar de considerar que nós temos aqui três pessoas, né? Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então essas três pessoas, elas representam talvez uma igreja, né? O pastor Totó nem sabia que eu ia trazer esse estudo, e a gente conversando sobre outros assuntos ali fora, sobre psicologia, sobre psicanálise, ele falando que o Evangelho, para ser entendido, a gente tem que ter a parte humana, a gente tem que entender que a pessoa, além de tudo, ela tem as suas peculiaridades, a sua psicologia, a sua mentalidade, e que muitas vezes, para a gente poder levar o estudo do Evangelho de uma maneira verdadeira, a gente precisa ter um entendimento acerca das pessoas, para não ser apenas você levar o Evangelho de uma maneira simplória, simplística, que a pessoa não vai absorver. E vem agora a palavra que a gente trouxe. Eu não falei lá fora para não perder a graça, para não dar spoiler, mas é uma terceira epístola que fala justamente sobre isso, sobre as pessoas,
sobre a humanidade. E João utilizando 3 pessoas, uma carta pequenininha, para mostrar como é complexo você levar o evangelho dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, ou dentro de uma comunidade, ou dentro de um coletivo de pessoas, né? Então você tem pessoas como Gaio, que realmente entenderam, que tem uma humanidade aflorada, que entendeu que o Evangelho não é apenas o estudo, não é apenas a parte teórica, mas ele tem que ser praticado, ele tem que ser praticado com as pessoas, ele tem que ser demonstrado através do amor das pessoas, como João vem ensinando em suas cartas. Você tem o Demétrio, né, que também é muito rápida a colocação dele, mas também ele exemplifica esse amor cristão, porque é uma pessoa que todo mundo dá bom testemunho, ou seja, é uma pessoa boa, uma pessoa que está ali para cooperar, para ajudar. E tem o Diótrefes, que é justamente a antítese. Você também vai encontrar pessoas que vão estar ali, não pelo Evangelho, não pelo ensinamento de Jesus, mas por algum outro motivo pessoal, né? De ambição, de necessidade, mas que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. E talvez o Diótrefes hoje, ele representa o que nós estamos vendo, né, aí nos nossos dias. Essa ambição, que o Evangelho, ou essa comunhão, ela está mais ligada a ambições pessoais, a desejos, né, personalíssimos do que coletivo. Então você tem um Gaio pensando no coletivo indistintamente. Então, quando o João fala aqui de estrangeiros, nós temos que entender que na sociedade daquela época, principalmente a sociedade judaica, eles eram muito fechados entre eles, eles tinham muita resistência aos gentios, né? A gente vê várias passagens da Bíblia onde eles rejeitavam realmente os gentios, e João usa o exemplo de Gaio como o amor, ele tem que superar essas questões culturais, essas questões da sociedade. Então você tinha os judeus ali rejeitando os gentios, e você tinha um cristão verdadeiro, uma pessoa que andava na verdade, como João enfatiza aqui, Gaio está na verdade, a verdade está testemunho de Gaio, e ele recebia qualquer um indistintamente, inclusive aqueles que estavam completamente despidos de posses, ou seja, os gentios que foram dispensados, né, que foram execrados ali nas suas cidades e chegaram sem nada, ao contrário de Diótrefes, que expulsava da igreja, não acolhia, expulsava. Essas pessoas não têm nada, o que eles vão poder trazer para mim? Nada. Quem não tem nada, nada leva. E se ele é ambicioso, né, ele quer o quê? Ele quer grana, de hoje, né? Então, não tem como a gente não trazer, né, para os dias de hoje esses ensinamentos de João. Então a gente aplica, tem aplicações aqui muito claras, né, dessas poucas palavras de João nessa terceira epístola, mas que são muito importantes. Então nós temos a aplicação da importância da hospitalidade cristã, né, de receber a todos indistintamente, de poder levar a palavra àqueles que o Espírito Santo traz até nós indistintamente, de qual que é a condição, a situação, o passado daquela pessoa. Nós temos que ser hospitaleiros no sentido de acolhimento cristão, em espírito, em levar a palavra, em levar o Evangelho. Então nós temos a aplicação da necessidade de andar sempre na verdade, né? João fala, ele utiliza a palavra verdade aqui várias vezes nesse pequeno texto, está lá no versículo 3. Se eu for sair catando aqui, ele vai falar a verdade, que é o versículo 3, versículo 8, versículo 12, várias vezes. Um outro ensino muito importante que a gente deve aplicar hoje é aquele que está no versículo 11, quando ele fala: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais vive a Deus. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é muita gente imitando o mal. Então, quando a gente vê o que está hoje na moda e aparecendo o tempo todo aí na internet,
uma criança de 12, 13, 14, 15 anos pregando igualzinho um pastor adulto, ele está imitando o que é mal. Ele não tem um conhecimento, ele não está levando conhecimento. Ele está simplesmente praticando uma imitação. E o pior é que muita gente considera que aquilo é o Espírito Santo. Não tem a verdade. É o que João está falando aqui. O testemunho de João é todo na verdade. Imitação, a própria palavra imitação, quando você está imitando, você não está sendo verdadeiro, você está simplesmente imitando. E é o que a gente vê, e é uma imitação do que é mal, é uma imitação do que é ruim, é uma imitação da ambição, é uma imitação da ganância, tudo ligado ao dinheiro, né? É a utilização de uma criança para fins comerciais, de exploração. Então isso tudo está de acordo perfeitamente ao que João fala, que para não imitar o que é mal. Então a gente tem que trazer essa aplicação para os dias de hoje. A gente tem que fazer aquilo, imitar o que é bom. Imitar não. Seguir, dar valor ao bom testemunho, dar valor àquilo que Gaio praticava, da verdade, dar valor à hospitalidade que Gaio praticava, dar valor àquilo que ele era de exemplo para a igreja. E não imitar o que é errado, ou seja, não imitar o Diótrefes, que expulsava as pessoas e que só visava a ambição e que só visava o lucro. Então, quando a gente traz esse estudo, e concluindo, que nós possamos, né, ter como base o que é bom, o que é verdadeiro, e rejeitarmos o que é mal. E estarmos atentos, porque vão ter muitas pessoas imitando o que é mal e não praticando a verdade. Nós temos, como João nos ensina, estarmos atentos a esses maus exemplos. Então, nós concluímos a terceira epístola de João com essa mensagem importantíssima, de que nós possamos seguir os bons testemunhos, que nós possamos andar na verdade, e que a verdade seja a forma da nossa comunhão com Jesus, e que estejamos atentos, e que estejamos sempre observando com muita atenção os maus exemplos, as imitações, porque elas estão proliferando de uma maneira impressionante, gigantesca, a ponto de já estar atingindo as nossas crianças. Porque o inimigo ele é sujo, ele não tem escrúpulos para escolher, e se ele tiver que usar crianças, se ele tiver que usar meios que nos impressionam para continuar enganando, ele vai fazer. E assim que nós concluímos com esse ensino de João, para que possamos realmente seguir os bons testemunhos. Amém? Amém.